CAGES, né, que é um problema na cidade. Falou em instituições que trazem dor de cabeça para a população tauaense, em primeiro lugar está a gestão de Patrícia Pequeno Aguiar. Aí depois a gente vem CAGES, Enel, é um problema só. É uma verdadeira competição entre esses três para saber quem fica número 1 no pódio. Mas vereador, secretário, cobra, né, sobre convênio com CAGES e o fim de bazar na praça pública. Por quê? Por que que o vereador Fúvio fala nessas questões? Porque nós, cidadãos tauaenses, Berg, nós temos visto o avanço de alguns comerciantes, sobretudo da área de bebidas e alimentação, nas calçadas da cidade, né? Por onde os transuentes têm que passar. E aí, esse critério não está sendo utilizado por alguns comerciantes que ficam no centro, em alguns bairros, mas outros segmentos estão sendo impedidos de adotar a mesma prática. Vamos escutar aqui a fala do vereador Fúvio, que traz mais questionamentos para você que está em casa. Traz na tela. Ouvi aqui o vereador Fúvio Gonçalves, que também teve a oportunidade de fazer a sabatinagem ao secretário de Infraestrutura, que compareceu na 41ª sessão ordinária. Vereador Fúvio. Olá, seguidores da Sinal Tauá, satisfação novamente conversar com vocês. Nós indagamos do secretário, inclusive foi motivo de requerimento aqui dentro dessa casa, acerca da mortandade de peixes logo no início da execução da obra, né? Nós estivemos inclusive em loco, vimos o mau cheiro, solicitamos o relatório de impacto ambiental. Nós discordamos da postura do município em dizer que pelo fato de ser uma obra paisagística e urbanística não tem a necessidade do RIMA. Eu entendo que sim, porque houve um desequilíbrio ecológico, né, com a morte desses animais, e, portanto, teria que ter esse relatório de impacto ambiental. Então, discordamos, entendemos a postura do município, mas que servirá para futuras obras não cometer o mesmo erro. Bom, o senhor também sabatinou e teve a oportunidade de usar a tribuna da Câmara logo após a participação do senhor secretário e falou com relação ao convênio que existe entre Prefeitura e CAGES. Como é que anda o saneamento básico do município de Itauá, vereador, já que o senhor é um fiscal do povo? Nós entendemos que precário, né? Nós fizemos só nesse ano de 2022 136 indicações de saneamento básico e aqui nós atingimos os mais variados bairros, em especial o bairro Arizona, o bairro Aldeota, o bairro Colibris, o bairro Bezerra e Souza. E essas respostas do município sempre eram no sentido de que a responsabilidade era do Estado com parceria da concessionária CAGES. Só que em um determinado requerimento que nós fizemos diretamente para a CAGES diz, não, nós somos responsáveis, no caso, pelo material que é utilizado na obra de saneamento. E sendo de responsabilidade do município, por exemplo, a escavação. Então essa resposta chocou com as diversas respostas do município, onde um fica jogando a responsabilidade para o outro. E aí? Quem é o pai da obra? Então, alguém tem que resolver, porque a população precisa ter a água apropriada para o consumo e não pode ficar a mercê de o município jogar para a CAGES jogar para o município. Bom, voltando ao secretário de Infraestrutura, que foi sabatinado por alguns vereadores, inclusive por você, a Laô, André e um apenas da base, no caso do Tuel da Castelo. Foi convincente o que ele passou aqui nesse pouco tempo de participação na tribuna da Câmara, o senhor secretário? Eu não diria convincente, apenas foi uma exposição de fatos do que realmente está sendo executado. Nós vamos realmente ter esse convencimento ou não a partir do momento que essa obra for concluída. E sendo concluída, nós vamos checar se o projeto que está sendo executado nos valores milionários que foram ditos aqui em plenário, realmente é condizente com o que foi executado. O parque da cidade foi construído com aproximadamente 2 milhões de reais. Agora são 5 para essa reforma. É muita coisa, é por isso que eu estou te dizendo que tem que, por exemplo, nós fizemos requerimento nessa casa para a apresentação do projeto arquitetônico e da planilha orçamentária desse projeto. Não foi apresentado pelo município, e aí a gente fica sem realmente ter um balizamento para dizer se esses milhões, quase 5 milhões, realmente são condizentes com o que vai ser aplicado. No entanto, a olho nu, né, como engenheiro que sou,
a gente vai ter uma noção de realmente se esses valores são compatíveis com o que foi executado. Vereador Fúvio Gonçalves, para a gente concluir a nossa participação aqui na 41ª sessão ordinária do segundo período legislativo, o senhor abordou uma questão que está chamando bastante atenção da nossa população. Um bazar que foi retirado recentemente de uma praça pública. Onde aconteceu isso? Isso foi na Praça do Alto Brilhante. Um pastor de uma igreja evangélica, onde tem uma pequena barraca com um bazar, onde desse bazar toda a receita é utilizada para a sobrevivência da igreja, por exemplo, na questão do aluguel, da energia e de outros custos com o imóvel religioso. E, de repente, foi cobrado para essa igreja uma autorização essa que foi concedida pelo município através de um fiscal, através do secretário de infraestrutura, e ao tempo em que isso foi autorizado, mesmo assim, em um outro momento, a questão da segurança municipal pediu para retirar o bazar daquela praça. Então, isso não aconteceu somente com essa igreja. Nós já vimos outro relato através do vereador Alaô em atenção a pessoas que mexem, por exemplo, com a venda de salgados dentro de um equipamento público, e a gente entende que isso, não havendo a desordem, havendo que, por exemplo, tinha de conteúdo na autorização, que a pessoa é responsável pela limpeza, sob pena de multa. Então, a gente entende que essas pessoas estão ali para sobreviver, e uma vez executando suas atividades sem ferir o regramento que tem naquele equipamento público, de espaço, por exemplo, a gente entende que essa situação ela é devida e um direito garantido para essas pessoas. Mais uma vez, obrigado pela sua explanação. Quero só frisar, Eurico, que nós falamos também da questão dos cuidadores, né? Nós recebemos uma reclamação ali da escola Ana Pedrosa Castelo, onde só numa sala de aula temos 3 crianças portadores do autismo e apenas um cuidador. Como é que fica a estrutura pedagógica nessa sala de aula? A questão do professor responsável por 3 crianças com essa situação. Então, reclamamos do município e pedimos que o município veja um planejamento de quantos cuidadores nós temos disponível e que faça a contratação legal, através, por exemplo, de concurso público, da quantidade que é necessária para poder atender a toda a população. Nós entendemos que é uma situação de inclusão educativa, e isso é matéria de cunho social. Então é matéria que a gente tem que ter um olhar especial. Então nós vamos aguardar para saber. O fato é que 5 milhões é muito dinheiro. Então, ao final daquela obra, é preciso que a gente veja excelência no material e excelência na execução. O vereador Fúvio também traz a tribuna daquela casa, na sua fala, dando voz ao povo mais simples, mais humilde e muitas vezes não escutado, a demanda da igreja evangélica que teve o seu bazar retirado da pracinha do Alto Brilhante, mesmo depois de ter recebido a concessão, a licença e a autorização da Prefeitura Municipal de Itauá. É preciso que essas situações sejam averiguadas, porque nós vemos aqui em vários pontos da cidade de Itauá. Nos espetinhos, por exemplo, as cadeiras ficam praticamente tomando um lado da rua. E onde transitam não só pedestres, transitam carros, motos, bicicletas, ônibus, caminhões. Aqui, perto da creche Vovó Clarim, tem um espetinho também que coloca a cadeira nas calçadas da creche, da escola, no meio da rua. No centro da cidade, nós temos comércios de bebida, de comida, que também utilizam a calçada, que é o passeio do pedestre, e essas medidas não são tomadas. É preciso usar o velho jargão. O pau que acaricia Chico tem que acariciar Francisco. Não se pode utilizar medidas diferentes
para as mesmas atitudes. Então, o vereador Fúvio cobra que tenha uma conversa sobre isso. São questionamentos que precisam ser respondidos e soluções que precisam ser dadas. Porque não é a primeira vez que isso acontece.